Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo, né? Mais uma aula aí que a gente vai estar conversando, né? Nosso assunto hoje, pessoal, vai ser sobre termoquímica, né? Dentro do conteúdo que a gente está tratando para os segundos anos do ensino médio, a gente está falando sobre os tipos de reações químicas, né? Então, a gente decidiu gravar essa aula falando um pouquinho mais sobre os tipos de reações termoquímicas, reações exotérmicas e reações endotérmicas. Lembrando o seguinte, que nesse primeiro momento a gente vai focar essa explicação em cima das maneiras de você fazer a leitura correta de uma reação, de uma equação termoquímica. Como a gente sabe, as equações termoquímicas, elas são expressas com símbolos, letras, números, sinais, e isso muitas vezes causa dúvidas. Então a gente precisa fazer uma leitura correta nessas equações para a gente entender o que é que aquilo está dizendo, né? Dentro da linguagem da química. Bom, eu tenho aqui uma situação, né, que a gente vai procurar entender um pouquinho melhor, que é uma reação que primeiramente a gente vai tentar identificar que tipo de reação que é, né? Então vejam bem, nós temos aqui que primeiramente nós vamos identificar que tipo de reação trata, né? Que tipo de reação que tipo de reação termoquímica que é. E a gente faz isso identificando aquilo que uma equação termoquímica muitas vezes ela apresenta, que é o ΔH. O ΔH é a variação do calor, é a variação da entalpia. E percebam que quando a gente tem uma reação termoquímica exotérmica, o ΔH ele é negativo, né? Então a gente precisa guardar isso. Quando a reação termoquímica ela é uma reação exotérmica, que é aquela reação que libera calor para o meio externo, ela libera calor, a reação exotérmica, sempre o ΔH vai ser menor do que zero, ok? Bom, então é uma leitura que a gente faz inicial, procura para ver se a equação tem o ΔH. Se ela tiver, e se for negativo, a reação ela é exotérmica, certo? Aqui o calor ele está sendo expresso em kJ, né? Então outra coisa também que a gente deve observar, às vezes a caloria, o calor está em kJ, às vezes está em quilocal, né? Então são coisinhas aí que a gente precisa estar lendo na equação termoquímica. Bom, outra coisa que a gente percebe também que essa reação ela está balanceada, né? Percebam que foram colocados aqui os coeficientes na frente das substâncias. Então, menos aqui, ó, que não aparece. Quando não aparece o coeficiente na frente, a gente sabe que é 1. Né? Então, aqui tem o coeficiente 1 aqui na frente. Bom, veja que tem também outras informações nessa reação. Tem, dentro dos parênteses, tem letrinhas. E essas letrinhas têm um significado, né? O S de sólido, o L de líquido, o AQ de aquoso e o G de gás, né? Bom, a gente sabe também que toda a equação química ela se divide em duas partes. Ela se divide em uma parte antes da seta, que nós chamamos do que mesmo? Dos reagentes. São aquelas substâncias que reagem entre si para formar, depois da seta, os produtos, correto? Então, olha só. Essa primeira substância aqui é o sódio. Ele está no seu estado, na sua fase sólida, né? Então, a substância simples, veja bem, substância simples, está reagindo com uma substância composta. Então, olha, substância simples está reagindo com uma substância composta, formando
uma substância composta mais uma substância simples, que é o gás hidrogênio, que será liberado dessa reação, ok? E essa reação acontecendo, ela vai liberar uma quantidade de calor de menos 367,5 kJ, certo? Então essa leitura que a gente tem que fazer de todas essas informações na equação termoquímica é muito importante. Então essa leitura inicial, essa interpretação da equação termoquímica é fundamental, né? Então a gente tem que estar atento a esses detalhes, ok? Bom, outra coisa que a gente percebe também é que essa reação, ela é uma reação de deslocamento, né, ou simples troca. Veja só, nós temos uma substância simples no começo, que é o sódio. Depois aqui no produto a gente tem uma outra substância simples, diferente da substância simples inicial, né? Então isso tem a ver com uma reação de simples troca, né? O sódio aqui, ó, trocando de lugar com o hidrogênio, né? E o hidrogênio passando a ficar como substância simples aqui no produto. É uma outra identificação que a gente pode também estar fazendo. É uma reação de óxido-redução, também a gente pode estar percebendo isso, aonde está acontecendo oxidação e aonde está também acontecendo redução nesta equação. Mas o nosso foco aqui é na termoquímica. Gente, nós podemos observar o seguinte, que a reação termoquímica ela pode estar escrita desta maneira, que é a maneira que eu gosto de chamar da maneira da escrita química. Por que da escrita química? Porque aparece a variação do calor, aparece a variação da entalpia. Então vamos chamar essa escrita, a primeira aqui, vamos colocar um Q aqui de escrita química, né? Bom, mas aí vamos ter mais dois tipos de escrita. Nós vamos ter a escrita natural. Como seria essa escrita natural? Isso aqui, crivo do professor, eu que inventei, né? Escrita natural, vocês não vão encontrar isso nos livros, né? A escrita natural é aquela escrita que, como acontece na natureza, como de fato está na natureza. Como que uma reação química ela acontece na natureza? Ela acontece liberando calor. Você chega perto de uma fogueira, que é um exemplo de uma reação exotérmica entre a madeira, sofrendo combustão através da reação com o oxigênio, formando gás carbônico, vapor d'água e o calor. Você chega perto da fogueira, você sente o calor, porque esse calor está sendo liberado da reação termoquímica aí no caso, certo? Então, ou seja, na escrita natural, na maneira natural como acontece na natureza, o calor ele é liberado junto com os produtos. Ele é como se ele fosse um dos produtos da reação, certo? E os produtos, então, ficam depois da seta, né? Como a gente viu. Então, nessa escrita natural, a gente vai repetir os reagentes. Então, nós colocamos, ó, 2 sódios no estado sólido, mais 2 moléculas de água no estado líquido, setinha, aí vem os produtos. Só repetindo, ó, 2 NaOH, né, hidróxido de sódio, essa substância está no meio aquoso, mais H2, gás hidrogênio, que vai ser libertado aqui dessa reação. E eu falei para vocês, o calor ele é um dos produtos da reação, mais o calor. Mais o calor. Quanto que é esse calor? Quanto que é essa quantidade de calor? 367,5 kJ. Aí o aluno vê um nó na sua cabeça. Por quê? Mas professor, aqui estava negativo. E agora o senhor está me dizendo que é mais 367,5? Não é mais. Não é positivo.
o calor aqui é um dos produtos da reação. Esse sinal aqui é como este aqui, ó. É como este aqui. Não é positivo, é mais o produto. É mais o calor. E esse calor a gente sabe que ele vai ser liberado da reação. Percebem a leitura que a gente está fazendo? Então você tem aqui os reagentes reagindo entre si, formando os produtos. Tudo isso aqui é produto, inclusive juntamente o calor. Então essa é a escrita natural, como acontece de fato na natureza. Mas aí tem uma outra escrita ainda, que é a escrita matemática. Agora o negócio fica feio. Falou em matemática, o povo fica com medo, né? Matemática. Como que vai ser essa escrita matemática? Na escrita matemática, a gente tem aquele costume, né, gente, na matemática de ficar trocando de lugar, né? O x vai para o outro lado negativo, o número vai para o outro, e você fica trocando, multiplica por -1, né? Então tem todo aquele negócio na matemática. E aqui também não é diferente. Nós podemos pegar o calor que está aqui nos produtos e jogá-los para o reagente. Nós podemos fazer matematicamente. Só que se a gente fizer isso, nós vamos ter que fazer o que com um sinal? Alterá-lo. Aqui era mais o calor. Só que a gente vai trocar esse calor de lugar, ele vai para o outro lado negativo. Ou seja, dizendo que aquele não é o lugar natural dele. A gente fez uma alteração matemática, né? E isso é muito importante quando a gente vai estabelecer a lei de Hess, que você precisa ficar alterando, né, a posição dos reagentes, dos produtos, né? E lembrando também que se você faz essa alteração, você precisa mudar o sinal, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o calor que naturalmente é nos produtos e jogá-lo na posição junto com os reagentes, alterando o sinal deste calor. Então, vamos repetir aqui, ó. Tudo de novo. 2 sódios no estado sólido, mais 2H2O no estado líquido, menos o quê? Menos o calor, que é de 367,5 kJ. Agora vem a setinha. Percebam que agora o calor ele foi colocado aqui juntamente com os reagentes, com o sinal negativo, né? E colocamos agora os produtos. 2NaOH em meio aquoso, certo? Mais H2 gás, que vai ser liberado. Gente, essa é a escrita, as 3 possibilidades de se escrever reações exotérmicas. E é muito importante a gente conhecer essas 3 maneiras de escrever as reações termoquímicas. Por quê? Porque vamos supor que em um exercício a escrita que esteja é esta aqui. Você vai ver um sinal aqui negativo, você vai pensar, ah, é negativo ali e tal. Que interpretação você vai fazer disso? Né? O calor está aqui nos reagentes. Não está aparecendo ΔH aqui nessa escrita. Mas, se você consegue identificar corretamente o tipo de reação que é claro que você vai saber que é uma reação exotérmica. Perfeito? Em um próximo vídeo a gente vai trazer as 3 escritas da reação endotérmica, ok? Onde o ΔH ele é positivo, né? Ele é maior do que 0. Então, até a próxima aula. Professor Ronaldo agradece e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Valeu!